Olá, meu amigo, minha amiga. Bom estarmos de volta em mais esta edição do Caminhando com a Palavra. E nosso texto de referência deste dia é o Salmo de número 12. O Salmo de número 12 tem uma temática muito interessante, porque é um salmo de um clamor comunitário diante de uma situação que está inquietando, que está angustiando. Se nós olhamos para o Salmo de número 12, eu diria que a gente pode dar-lhe o seguinte título: no mundo de falsidade, busque o Deus da verdade. Olha só, a estrutura desse salmo, os primeiros 4 versículos têm uma montagem muito significativa. O versículo 1 fala de um clamor e explica já no versículo 1 e 2 a razão deste clamor. Porque faltam pessoas piedosas, porque se multiplicam os que dizem palavras sem sentido. O versículo 3 volta a falar de algo que se roga a Deus, e no versículo 4 novamente se repete uma semelhança com o que fala o versículo 2. A sequência vem no versículo 5, que é o centro deste salmo, que é a chave, porque ali é Deus respondendo ao clamor. Logo após vem o 6 e o 7, a palavra de Deus exaltada, confiança renovada. E por fim o versículo 8, que nos traz uma realidade que não mudou ainda assim a maldade continua, ela não tem fim. Portanto, eu disse que esse salmo é um clamor comunitário, e este salmo traz para nós algo muito interessante que tem a ver com palavras, com comunicação. Portanto, é um salmo atual, porque também a gente sabe que a palavra, a comunicação, tem a ver com o nosso relacionamento, seja o relacionamento com Deus, ou seja o relacionamento com as pessoas. Faz parte do nosso dia a dia isso. E o que se expressa aí? Como eu disse, parece que na abertura desse salmo o salmista diz: salva-nos, Senhor. Esta palavra, algumas vezes em outras versões é dito socorro, mas realmente a palavra salvar no hebraico lembra o nome de Jesus. E salvar na Bíblia não é apenas salvar dos pecados, especialmente no Antigo Testamento, tem a ver com abrir o espaço, com liberar, com trazer alívio, com trazer segurança. Este anseio, mas salvar do quê? O salmista dá a sensação de que acordou, olhou para o mundo ao seu redor e percebeu o seguinte: quase não há pessoas corretas, pessoas dignas, a exemplo do que uma vez fez aquele filósofo Diógenes, que viveu 400 anos antes de Cristo. Diz que um dia ele se saiu pelas ruas do lugar onde ele vivia, com uma lanterna na mão durante o dia, e gritava: onde encontro um homem correto? Onde encontro um homem verdadeiro e justo? Sim, porque o salmista percebe que sumiram os homens corretos, piedosos, e se multiplicam aqueles que fazem mau uso das palavras e da sua língua. Aliás, nesse sentido, parece que o salmista se dá conta da sociedade que envolve a sua existência, que perdeu suas referências, que perdeu seus valores. Isto nós vemos a partir já do versículo 1 e no versículo 2 desse texto, quando diz que se multiplica a mentira, se multiplica a bajulação, se multiplica o fingimento. E não só isto, adiante vai dizer que essas pessoas, lá no versículo 4, que fazem esse mau uso da língua, são pessoas que são insolentes, que dizem: ninguém tem domínio sobre nós. Mas isso é uma ilusão, porque se você faz uso da mentira, da bajulação, do fingimento, da insolência, você tem sim um Senhor. Porque o diabo é o pai da mentira, é o senhor do fingimento, é o rei da bajulação, é aquele mestre da insolência contra Deus, e ele será terrivelmente julgado por Deus por causa disso. E quem segue nesta linha, na verdade, tem ele como Senhor. Portanto, a linguagem que se perpetua em uma sociedade fala muito sim dos valores que estão
lá dentro das pessoas que fazem parte dessa sociedade. E é por isso que Deus vem o versículo 5 e diz que por causa dos que estão sofrendo neste meio, não é só a questão da linguagem em si, mas o sofrimento, as palavras ferem, as atitudes em função das palavras ferem, e o começo do versículo 5 fala do fraco, daquele que é desamparado, daquele que está sofrendo terrivelmente por causa desta ação. E diz: Deus se levanta. Deus se levanta como aquele poderoso guerreiro para defender os que estão sofrendo, para atacar os que estão opondo-se a Ele. E diz que Ele vai colocar a salvo todos os que anseiam por esta sua intervenção. Já no Salmo 3, versículo 7, diz: levanta-te, Senhor, salva-nos. E aqui se repete essa resposta, porque quando diz que Deus colocará a salvo, no final do versículo 5, Deus colocará a salvo aqueles que anseiam por isso, trará segurança. Ele está respondendo, na verdade, o clamor do versículo 1. Olha só que coisa interessante. Há uma ligação aí. No versículo 1 fala: salva-nos, Senhor. Aqui no final do versículo 5, Deus mesmo diz: eu vou colocar a salvo os que anseiam por isso. E quando nós falamos de um Deus que se levanta, nós lembramos que no Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus foi levantado por meio da cruz para encarar toda a dor, toda a morte, todo o pecado e o sofrimento. Depois ele foi sepultado, mas no terceiro dia foi levantado dentre os mortos, triunfando sobre todos esses poderes, inclusive sobre a maldade expressa na língua. E por fim, a Bíblia diz que um dia Jesus voltará também dos altos, e diante dele todo joelho se dobrará, toda pessoa se prostrará. Portanto, aqueles que no versículo 4 dizem: não temos ninguém que domine sobre nós, precisam ser quebrados para que entendam que diante desse Deus que se levanta na figura triunfante de Jesus, eles precisam também se quebrar e se prostrar. Ainda há tempo para fazer isto. Mas o Salmo ainda nos coloca algumas questões muito interessantes. Ele nos fala, queridos, de que lá no versículo 6, ele nos fala da riqueza da palavra de Deus. As palavras do Senhor são puras, como prata refinada, já lá no tirar-se da terra. Sabe o que isso significa? Que contra a maldade das palavras, a única arma que você pode ter é aquilo que já vem da fonte de Deus, completamente purificada. Fala aqui purificada 7 vezes, que significa perfeição. Portanto, a origem, já desde o início em Deus, a palavra, como diz, a boca fala do que o coração está cheio, aquilo que já está no seu coração, Deus já faz ser transformado. Ou como Tiago fala, que da fonte vem, ou vem o doce, ou vem o amargo, mas que vem lá da fonte já purificada. Esta é a obra de Deus por meio da sua palavra, e a palavra de Deus enriquece, ela dá significado para a vida, e por isso também diz no versículo 7 que Deus guardará aqueles que anseiam por isso, dessa geração pervertida, corrupta, que no seu linguajar reflete toda essa maldade, e fala que Deus os defenderá desta geração. Ou seja, aquele que ama a Deus, ele se sente desconfortável com essa situação. Ele se sente como que dizendo: eu não posso seguir nesta mesma trilha. E por isso que Jesus disse em João, no seu capítulo 17, ó Deus, eles estão no mundo, não peço que os tires do mundo, mas sim que os livre do mal. Por isso, que aplicação temos nós para essa palavra quando ela termina também dizendo no versículo 8 que apesar de tudo isto, a maldade continua. Que aliás é um outro absurdo que fala, enquanto no versículo 1 se lamenta, no versículo 2 se lamenta pela maldade das palavras, o versículo 8 transparece uma sociedade em que se exalta esta perversidade das palavras. 3 coisas são importantes para que a gente tenha consciência acerca do que esse salmo nos traz. Em primeiro lugar,
ouça o falar de Deus, porque a palavra de Deus é preciosa, ela enriquece a sua vida. Tire tempo para ouvir a Deus. Em segundo lugar, reflita de onde vem a fonte da sua fala. Se ela vem já desde o início no seu coração da parte de Deus. Malaquias 3,16 fala de pessoas que conversavam entre si na presença do Senhor e alegravam o Senhor. E por fim, viva diante de Deus em contraste com a tagarelice desse mundo, mas creia que Deus salva você para que você viva uma vida com sentido, com significado, que ao invés de trazer o mal, traz o bem também para o mundo em que você está. Continuemos assim, caminhando com a palavra na bênção do Senhor.